Opa, e aí? Aqui quem tá falando é o Laitos e eu sei. Já faz quase um mês, na verdade, quando eu postar esse vídeo já vai fazer um mês, desde que eu lancei meu último vídeo, mas dessa vez eu tenho uma desculpa realmente válida, que eu vou pensar agora. Brincadeira. Na realidade, o que acontece é que eu peguei folga do trabalho agora, no começo do mês. Então, antes do começo do mês as coisas estavam muito puxadas, eu tinha que terminar as coisas. Eu tinha que terminar muita coisa e me preparar pra folga. Então, uma notícia boa é que provavelmente vai ter mais vídeos a partir de hoje. O que acontece, eu não sei se vocês viram, mas na aba comunidades eu falei pra vocês que eu tava preparando um vídeo grande. Um vídeo bem grande, uma coisa maior, que eu ia até mesmo pagar um editor pra fazer. Mas pro meu azar eu não encontrei um editor disponível com um preço acessível pra mim nesse momento. Então eu vou ter que adiar o vídeo, mas dando uma prévia, é um vídeo de teoria. Esse é o meu primeiro vídeo de teoria e vai ser sobre o Enigma do Medo. No caso, vai sair antes do jogo e bem, é um vídeo que eu quero desenvolver com algumas ideias que eu tive. E ele já está todo pronto, só preciso encontrar alguém para editar. Então, se você é editor e está disposto a receber uma graninha para editar um vídeo, bom, eu tenho uma ótima notícia para você, estou precisando. Mas enfim, voltando agora para esse vídeo atualmente, recentemente eu cheguei a jogar Pokémon Black White e eu conheci o N. E o N é um personagem que eu gostei pra caralho. Ele é um personagem muito bom e é sobre ele que eu quero falar nesse vídeo. Não exatamente sobre ele, mas sim sobre acho que o maior dilema do N, que seria a verdade. Então, bora lá. Bem, pra gente poder estar iniciando, eu acho que o melhor que eu posso fazer nesse momento é tá dando uma básica noção para quem não sabe de quem é o N. O N é um dos personagens de Pokémon, no caso o antagonista da história de Pokémon Black e White, no caso. Ele é basicamente uma criança órfã que foi criada pelo Gates, acho que esse é o nome dele, esqueci, que é o líder do Team Plasma. O N, ele tem uma ideologia dele que é basicamente o N, ele consegue ouvir os Pokémons, ele consegue entender o que os Pokémons falam, basicamente. Ele consegue entender a linguagem dos Pokémons. E ele tem uma ideologia que ele quer salvar o mundo, no caso salvar os Pokémons, separando eles dos humanos. Basicamente na história vai contando pra gente que tudo isso foi um plano do Geates. O Geates, durante toda a vida do N, apresentou pro N Pokémons apenas que tinham sofrido pelos humanos. E o N levou aquilo como uma verdade absoluta. Para ele, a verdade é que humanos e Pokémons não podem coexistir. E ele precisava salvar os Pokémons. Então, ele sabe que não adianta ele só falar e que todo mundo vai aceitar o que ele fala. Então, o plano do N é ele virar o campeão, no caso, ele virar o campeão da região.
E assim ele vai ter uma credibilidade maior. E durante a jornada dele, ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Ele é um personagem muito profundo para Pokémon. E tipo, eu acho até engraçado que ele é um personagem um personagem com muito peso na história do Pokémon. Ele é o melhor pra mim de todos os personagens que eu conheci até agora. Tirando os Pokémon, os personagens de Violet e Scarlet, que eu não cheguei a jogar. Nem Sun e Moon, nem XY, mas XY pra frente eu não joguei. Mas então, dos personagens que eu conheço, ele é um dos melhores antagonistas que eu saiba. Porque ele é um personagem que, tipo, ele tem um peso, ele tem uma profundidade maior. E o ideal do N é isso que eu falei. Ele quer libertar o mundo dos Pokémons. Ele acha que Pokémons e humanos não podem coexistir. E tudo bem. A jornada do N, durante todo o caminho que ele trilha, ele vai aprendendo que talvez as coisas não são bem do jeito que ele pensa. Não, talvez o mundo não seja preto e branco. O mundo é mais cinza. E essa analogia do preto e branco é algo que eu gosto muito. Na Pokémon eu achei uma sacada muito esperta. E tipo, durante o jogo a gente vai conhecendo mais, o N vai conhecendo mais, ele vai vendo, conforme ele vai aprendendo com o seu personagem, ele vai uma jornada com jornada, te encontra diversas vezes, ele vai percebendo isso, que o mundo não é preto e branco, que não existe uma verdade absoluta, que talvez a verdade dele não seja a única verdade. E aí acontece várias coisas e tal, ele vai aprendendo, vocês batalham várias vezes. E o N batalha com você para descobrir qual seria realmente a verdadeira verdade. Verdadeira verdade, tá? Isso é redundante, mas a verdade, vamos dizer a verdade, qual dos dois tem a maior verdade, basicamente. E na jornada dele, ele vai aprendendo que talvez nem tudo seja do jeito que ele pensou. E é basicamente sobre isso que eu quero falar. Sobre a verdade. Basicamente, eu gosto do N em si, porque ele é um personagem profundo, mas ele tem esse conceito da verdade. Que a verdade ela não é uma coisa única e unilateral, ela não é uma coisa absoluta. O que acontece é que a verdade, assim como o próprio mal, ela varia da perspectiva de quem tá vendo. Uma coisa que pode ser real pra mim pode não ser real pra você. Tem algumas verdades que a gente pode falar, sim, são verdades absolutas. Por exemplo, se eu falar pra você que na lei não é permitido matar, na lei brasileira, no Código de Lei brasileira, isso pode ser dito como uma verdade absoluta, porque se a gente for verificar, realmente não pode matar. Mas aí se eu falar pra você que agora que aquela pessoa é bonita e essa é a verdade, pode ser que no seu aspecto de beleza ela não se encaixe. E então algumas coisas não podem ser levadas como verdade absoluta. Eu acho que a maior coisa desse mundo, uma das coisas que eu mais gosto, é pensar que nem tudo é absoluto, tá ligado? Nem a verdade, nem o mal. Nada é realmente, tipo, único. Nada é a única coisa. Não tem outro sim e não, não tem bem e mal. Aquilo não é só o que você vê. Isso varia da perspectiva da pessoa que tá vendo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de citar e muita gente fica puta comigo é o Itachi. Porque na minha visão, o Itachi ele não é um herói. Muita gente vê o Itachi como um anti-herói, um benfeitor e tal. Na minha visão, o Itachi não é um herói. O Itachi, apesar dos sacrifícios e tal, ele continua sendo um vilão. Pra mim, ele é a mesma ideia do Eren. Ele pode ter feito aquilo lá pra salvar a minha família e tal, pra salvar a minha vila, pra salvar o pessoal de Parades, que é basicamente a ideia dos dois, né? Salvar uma, uma porcentagem específica das pessoas, eu tive que matar, mas outra tá no lado. Aí você fala, ah não, mas o Eren realmente, ele matou todo mundo e tal, o Itachi matou a família dele. Isso não muda o fato que ele matou pessoas inocentes, tinham crianças, Uchihas, tinham idosos, adultos, gente inocente, porque ele matou gente pra caralho. E a gente não pode falar que o Itachi é inocente.
Mas, tipo, na minha visão, o Itachi é um vilão. Independente do que ele fez, ele continua sendo vilão. Independente dos meios, do motivo, ele permanece sendo vilão. Mas tem muita gente que enxerga o Itachi como um herói. Um próprio exemplo é minha irmã, que eu já falei em alguns vídeos passados. Ela ama o Itachi dela, o Itachi é o cara foda que é o melhor herói do mundo, tá ligado? Do mundo Naruto, o cara mais foda e benfeitor do mundo. E se ela acredita nisso, eu não vou negar, não vou falar pra ela, não, porque ele matou gente inocente e tal. Não, essa é a verdade dela, é a verdade que ela acredita e eu não posso falar que é mentira, porque se eu voltar na minha visão de 12 anos, de quando eu tinha 12 anos, eu também acreditava que o Itachi era o maior herói que existia no Naruto, tá ligado? Mas é isso que eu gosto. Acho que essa é uma das melhores coisas que existem, esse paralelo que o N tem, é muito profundo com a verdade em si, porque basicamente nesse jogo a gente aprende que a verdade ela não é absoluta. Não existe uma verdade absoluta. A verdade varia das suas experiências, varia do que você viveu e tal. E, bom, esse vídeo é um vídeo bem pequenininho mesmo, não é pra ser algo grande e tal. Na verdade, eu nem sei quanto tempo deu, deve ter dado uns 10 minutos no máximo. Mas, enfim. Ele é um vídeo bem simples, na verdade, eu não quero estar prolongando ele. É só pra marcar a volta, né? Depois de um mês sem vídeo. Pra marcar a volta, dar algumas explicações. E falar sobre um assunto que eu queria falar quando eu tava jogando. Eu precisei tomar bastante coragem pra fazer o vídeo, eu tava com muita preguiça de fazer mesmo, mas tá aí o vídeo pra vocês. Eu garanto que eu dei meu melhor nele. Enfim, aproveitando que a gente já vai se despedir, eu vou pedir pra vocês também, além de se inscreverem e comentarem no vídeo, dar like e tal, processo padrão, deem uma olhada nas minhas redes sociais também, é o @LightosTavita. Se pronuncia Laitostavita meu nome, tá? E é isso. Tenha uma ótima noite, ou uma ótima madrugada, um ótimo dia, ou uma ótima tarde, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.